Olá, boa tarde a todos. Boa tarde aos nossos clientes, àqueles que acompanham as nossas redes sociais da URF, uma clínica de atendimento multidisciplinar. Olá aos nossos amigos, aos nossos parceiros, a todos aqueles que nos acompanham. Olha nós aqui outra vez, como diz aquela frase antiga, não é? Que bom poder estar aqui mais uma vez, e dessa vez para tratar de um assunto tão importante, de um assunto tão recorrente, embora para nós, na parte terapêutica, tenha se tornado, digamos, um pouco novidade, mas novidade no sentido de que nós nunca viemos a público para tratar desse assunto. Mas eu tenho certeza que para você que está nos ouvindo, vai ser muito importante, muito esclarecedor e uma super oportunidade de aproveitar e tirar algumas dúvidas, quem sabe, fazer algum tipo de consultoria, porque hoje eu não estou aqui sozinha, estou aqui com profissionais muito competentes, experientes, e o nosso objetivo é trocar informações, trocar esclarecimentos, mas principalmente deixar a nossa contribuição enquanto seres humanos, enquanto pessoas que se preocupam com o outro, que se preocupam em passar por esta terra, né, e deixar algo bom, algo frutífero para aqueles que fazem parte da nossa história de alguma forma. Muito bem, eu só vou contextualizar aqui um pouquinho para chamar os nossos convidados de hoje para que a gente possa, então, iniciar esse nosso bate-papo. Na nossa clínica terapêutica, né, na nossa prática terapêutica, digamos assim, de praxe, a gente analisa o perfil comunicativo das crianças que chegam até nós, dos adolescentes, dos jovens, ou até mesmo dos adultos, porque se expressar, se comunicar, tem a ver e vem embutido, né, esse produto que a gente coloca aqui para fora para fazer o outro nos entender, para fazer o outro saber o que nós estamos sentindo. Esse produto ele vem muito impregnado das nossas experiências, das nossas forças, das nossas fraquezas, dos nossos receios. Quem nunca participou de algum momento em que você ouve alguém falando, e se principalmente for alguém que você não conheça, você consegue tecer julgamentos a respeito daquela pessoa, se ela está nervosa, tensa, se ela está se sentindo tranquila, se ela domina aquele assunto ou não. Tudo isso é possível porque nós trazemos essas emoções quando nós nos comunicamos. E na nossa prática terapêutica não é diferente. A gente faz essa análise o tempo todo e tenta entender, até para que a gente tenha sucesso com quem gagueja, com quem troca alguns sons na fala, com quem tem alguma desordem orgânica, clínica. Enfim, esse é o nosso dia a dia. Mas hoje a gente quer trazer uma reflexão sobre e quando a gente observa que o clínico, o psicossomático, o orgânico dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens, está passando por uma desordem, mas parecendo que por um outro motivo. E aí é inerente ao terapeuta pesquisar, tentar entender a estrutura, né, familiar, principalmente quando se trabalha multidisciplinarmente, como nós trabalhamos, com uma psicóloga dando suporte ao nosso trabalho fonoaudiológico, ao trabalho psicopedagógico, como nós também desenvolvemos. E aí nós nos deparamos com alguns casos do assunto que nós vamos tratar aqui hoje, alienação parental. O clima familiar, o clima do casamento, ou do possível divórcio, ou já do divórcio estabelecido, digamos assim, marcando, enfatizando, deixando cicatrizes e influenciando o perfil comunicativo das crianças, dos jovens, dos adolescentes, mas mais do que isso, trazendo comportamentos à tona em que nós percebemos e nos preocupamos com esse adulto, ou com as marcas que essa criança vai levar para a sua vida adulta. Então, a gente vai abordar um pouco mais a fundo esse assunto, e ninguém melhor do que alguém que entende de comportamento humano como uma psicóloga, não é? Então, nós vamos começar a conversar aqui com a doutora Carla Guedes. Ela é psicóloga, ela é sexóloga, é terapeuta corporal e terapeuta de família. E, para minha grande sorte, é a profissional que trabalha conosco na URF, dando apoio, dando suporte aos atendimentos que nós fazemos também. Vem para cá, doutora Carla Guedes. Boa tarde. Seu microfone está desligado. Tem que dar uma ligadinha aí.
Boa tarde, doutora Aparecida, muito bom estar aqui. Doutora Carla Guedes, muito bom mesmo. Eu me sinto muito honrada em podermos trocar sobre esse assunto, em poder ter sua contribuição, e em poder, inclusive, como profissional, ter essa oportunidade de lhe ouvir, de ouvir as profissionais também, que nós vamos ouvir logo mais, e poder trocar com quem está nos ouvindo. Sim. Muito bem. Doutora Carla Guedes, vamos começar o nosso assunto. Eu quero começar perguntando que desordens nós podemos citar como orgânicas para o lactente, para a criança, né, na sua primeira infância. Que desordens nós podemos citar que podem ocorrer como sendo uma expressão desses conflitos, e aí a gente vai chamar aqui de psicoafetivos, não é? Da mãe, do pai, dessa relação, que perturbam o equilíbrio emocional da criança, exatamente porque a gente percebe, não é, que essas experiências emocionais sofridas pelo próprio pai ou pela própria mãe vão influenciando o dia a dia dessa criança. Então, que desordens orgânicas a gente pode, por exemplo, citar que essas crianças vão apresentar, vivendo essa situação em que está acontecendo o ato de alienação parental? Muitas desordens, são muitas, né? Mas o básico, clássico... Citar as mais frequentes. Não acreditam que as crianças, os bebês, principalmente bebezinhos, né, sofrem essa influência do que está acontecendo no estado emocional dos adultos, né, na situação da verticalidade da dinâmica dos pais, né? A criança pode não dormir, pode acordar muito de madrugada, a criança pode ter febre sem nenhuma causa física, orgânica, ela tem uma febre no estado emocional, e aí você ouve falar, passou, uma febre passageira. A criança pode também chorar muito, os pais podem nem conseguir fazer a leitura dos tipos de choros da criança, mas o clássico, muito mesmo, é quando as crianças são até maiores um pouquinho, engatinhando, né, eles têm muita prisão de ventre, e os pais não conseguem, mas comeu Danone, comeu isso, comeu aquilo, não mudou a rotina alimentar, né, entre aspas, assim, e sim o humor do adulto, a discussão, os choros, e à medida que eles vão crescendo, os sintomas vão aumentando, né, porque entra também na fase dos medos, né, da fase normal do desenvolvimento da criança, elas podem começar a gaguejar, uma gagueira que falam, acordou de um jeito, amanheceu de outro, né? E parece que é do nada. Nesse momento pode ter sido exatamente o momento da separação, que o pai foi embora de casa, né? Algum momento que o cérebro da criança fotografa aquele episódio traumático, e que ele vivencia, ele absorve, né? Como sentir o vento ou como tomar um líquido. A criança absorve tudo, ela mimetiza, ela imita, ela vivencia, né, tudo que está acontecendo, e ela retrata simbolicamente no comportamento. E um dos sintomas fisiológicos é esse, que do emocional, que é a prisão de ventre, tem muita explicação desse emocional, né? E outros, aí teria que pensar, né, outros. Eu vou fazer só... Agressividade também, né? A criança fica agressiva, né? Tipo, malcriada. A criança grita, sim, né? E aí a mãe não percebe. Eu pergunto assim, mas quem fala alto? Quem está gritando? Aí ela fala, essa semana eu tive aborrecimento, aí eu me percebi gritando, e a criança está gritando. Respondeu. Eu quero fazer uma ponderação, porque, via de regra, para além da situação de alienação parental, se tratando de um desenvolvimento normal de fala, de linguagem,
a gente bate muito nessa tecla com os pais. Tudo, a criança é uma tela em branco. E tudo que você der para ela de modelo, né? Quer seja do grito, quer seja da gagueira, quer seja de uma fala muito sussurrada, ou quer seja de muito ou pouco estímulo, ou quer seja de muito teatro ou pouco teatro, enfim, tudo que você ceder, ela vai absorver. Sim. E aí é importante a gente deixar bem marcado que, numa situação, inclusive, de um ato de alienação parental, todo esse clima, toda essa emoção, toda essa atmosfera, né, do ambiente, ela também vai absorver e vai começar a demonstrar esses resultados que a doutora Carla citou aqui, como que a gente tem visto com muita frequência. Deixa eu chamar aqui para o nosso bate-papo as doutoras Maitê e a doutora Cate, que são advogadas amplamente experientes nas varas de família e que trazem, né, os seus relatos. Deixa eu só, antes de colocar elas aqui, falar da formação. Ambas são formadas pela Universidade Cândido Mendes, com especialização na Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, pós-graduadas pela Escola Brasileira de Direito em Direito Empresarial, no caso a doutora Maitê, e a doutora Cátia em Direito Tributário. Estão na área de família e sucessões há pelo menos 15 anos. Vem para cá, doutora Maitê e doutora Cátia. Boa tarde. Olá, vocês veem a gente bem? Ou estão deixa eu tentar, eu vou ajustar aqui para ver se fica um pouquinho melhor. Melhorou. Não gostei. Olá, não sou eu. Não gostei. Não sou eu que tenho que aparecer assim agora, não. Eu acho que assim ficou melhor. Ficou ótimo, né? Ótimo. Olá, boa tarde, doutora Carla, doutora Aparecida. Boa tarde, Carla. Oi, Aparecida. Oi, Carla. Um prazer enorme tê-las aqui, trocando conosco a sua experiência. E aí, eu vou abusar um pouquinho da experiência de vocês. Fica à vontade. Para nós, e para quem está nos ouvindo, em poucas palavras, o que é a alienação parental? Vamos lá, você ou eu? Pode ir, Vamos lá. A alienação parental é todo ato de ingerência que um dos genitores tem na vida psicológica daquela criança. Então, todo ato que tem o objetivo de induzir aquela criança de maneira direta ou indireta a entender que o outro genitor não é bom, não é benéfico, não é ideal dentro daquele comportamento. Então, é denegrir, diríamos assim, é denegrir aquela imagem, desconstruir aquela imagem de pai ou de mãe, né, através de pequenos atos que podem se desdobrar nas mais diversas coisas que a gente pode dizer, que a gente nem imagina que é um ato de alienação parental, mas que pode vir a ser. Então, é causar na criança esse repúdio, essa vontade de afastar, né? De se afastar, essa resistência ao outro genitor. Complementando a Maitê, essa questão da alienação parental, geralmente perguntam para a gente, né? Por que isso chama alienação parental? A alienação vem exatamente daí, do afastamento, da desconexão, né? A gente usa muito o termo alienação no direito para várias coisas, inclusive para venda de bens, né? Mas a alienação no sentido, né, intrínseco da palavra, que é esse descolamento do psicológico e do emocional de um outro pai ou mãe, né, ou outro parente, que enfim que seja, né, alguém da relação daquela criança. Muito bem colocado. Complementando, doutora Carla Guedes, complementando a pergunta anterior, que consequências a gente pode citar, então, dessas relações perturbadoras, né, sendo produto dessa fragilidade da saúde, vamos dizer assim, psicológica dos pais, num efeito psicossomático, que outras consequências a gente pode perceber nessas crianças, nesses adolescentes, nesses jovens? Bom, nas crianças, vai desde o atraso de fala, como até dificultar um diagnóstico, achando que a criança possa ter um quadro de autismo, né? E ela só está ainda no mutismo, muito recolhida, uma dificuldade de socialização, somos biopsicossocial, precisamos de um lar. Então, tem um prejuízo, em primeiro lugar, da infância, da criança, ter o direito de ser amada e crescer num ambiente onde ela é protegida.
E o que a criança espera dos adultos, do pai, a mãe, ou do adulto que cuida dela, não só durante o dia, porque ela tem essa autorregulação, meu pai e minha mãe vai chegar, né? Agora, na pandemia, mesmo assim, tem pais que estão trabalhando, saindo de casa, não estão todos em home office. Então, as crianças sabem a hora que a mãe vai parar do computador ou que vai chegar, que a porta vai abrir. E o meu cuidador é uma coisa, meus pais é outra coisa. Eles têm essa leitura claramente. Então, esse é o maior prejuízo dessa atenção, desse afeto, dessa autoconfiança que vai ser instalado para a criança conseguir galgar todas as etapas dela do desenvolvimento, né? Da primeira infância, que eu digo que até os 6 anos, da segunda infância até os 9, e a última infância até os 12, fechando, né? A infância e já uma pré-adolescência, porque as coisas estão muito avançadas. E o que acontece? Essa falta de amor e de respeito, quando se perde, que esses adultos não se reconhecem mais, a criança ela vai estar absorvendo, armazenando, e ela pode vir a ser um adolescente problemático, como se fala, né? Dependendo ainda do ambiente, do bairro, da cidade, da cultura familiar, geracional que ela vive, ela pode se tornar um usuário, né? Um dependente químico, mas não porque está no sangue determinado pelo DNA dela. Não, isso aí foi adquirido, né? Foram consequências de maus tratos, de negligência. Tudo que eu faço para ser visto e amado não foi possível receber na etapa certa. Então, até ele atravessar o túnel da existência dele, às vezes ele começa a se cortar, né? Que aí fica como um adolescente borderline, com dificuldades psicológicas, psiquiátricas graves, né? E ele tem aquela fotografia, aquelas imagens congeladas da infância, uma infância triste, de guerra, de briga dos sexos, por aí, né? Então, o comportamento social, ele depende desse amor, dessa harmonia familiar. A sociedade somos nós, né? Então, as crianças de ontem somos nós, né? E nem dá tempo de curarmos as nossas crianças interiores. Eu tenho cabelinho branco e tem algumas coisas da minha criança que ela reivindica, né? Aprendeu a reivindicar porque somos sobreviventes da nossa existência. Vocês, cada uma na sua fase, né? Então, quando chega o momento da criança mostrar o que ela recebeu até os 12 anos, é que vamos ver de onde você vem, né? E quando chega o momento do jovem adulto se mostrar socialmente, o que ele quer conquistar, qual é a missão dele, pessoal, profissional, será que ele está preparado? Ou será que ele está muito confuso? Qual é a profissão? Ele vai querer uma expressão do dom dele ou ele vai se vingar da mãe, do pai, ele vai ganhar dinheiro por isso, por aquele motivo? Então, interfere em tudo. Totalmente, porque é uma falta de pertencer. Ele quer ser visto, ele quer ser amado, né? A criança, até os 6 anos, ele é rei, ele é o poder, ele é tudo. Quem tem criança pequena aí já viu o sorriso da Maitê, né? É verdade. Uma rainha, né? Depois, essa coroa vai baixando, né? O tamanho da coroa é grande, vai ficando uma coroa de princesa, que é adolescente, né? Ela quer se mostrar linda, né? E a sociedade receber, e para ela se mostrar linda, sem se sentir devorada, destroçada, qual é o suporte? Cadê o pai aqui na minha direita? Cadê a mãe aqui na minha esquerda, né? O que ela matrizou? O que está na matriz dela? Para ela caminhar com as próprias pernas, né? E buscar que referência masculina, que referência feminina, né? Ela vai buscar. Quem vai compartilhar seus amores, suas amizades. Tudo é a família, é aquele triângulo, né? Aquele triângulozinho da existência, que ninguém escapa desse triângulo. Bom, não vamos crucificar os pais, né? Tem um contexto social,
tem um contexto de década em década, né, do que está acontecendo. Nós vamos ter, se Deus quiser, a oportunidade de poder ajudar as crianças, né, que estão sem os pais agora, sem os avós que eles amavam tanto, né, que já foram precocemente. O que vai ser daqui a 10 anos? O que nós vamos estar, né, colhendo para poder auxiliar essa dor, né, essas perdas? Então, se os pais que ainda estão brigando, né, desrespeitando, muitas vezes eles podem não ter o alcance do caos que está fazendo na criança, porque pela criação machista, né, eu não tive amor do meu pai, então não sei dar esse amor, então vai buscar aprender, né? Hoje em dia tem tudo, né? Temos acesso a uma tecnologia de informação que o homem não pode simplesmente simplificar e falar. Eu nunca vi o rosto do meu pai. Meu pai abandonou minha mãe, né? Nem sabia que ela estava grávida. E quando ela contou, ele disse que podia ser de qualquer um. Para isso existe o teste, né? Vamos fazer o teste da paternidade lá. Mas a dor dessa pessoa, de nunca ter visto o pai, é legítima. Mas o que ela faz, né, na relação com os filhos, com a filha, com o filho, justifica? De forma alguma. Então, cada um tem as suas desculpas, de acordo com a sua dor, sua vitimização. Não dá, eu nunca olho o efeito em uma pessoa, somos um sistema, sempre, né? O que eu, naquele momento da minha vida, não tinha vivência, experiência, mas eu precisava me casar, sair de casa. Então, eu caso com o primeiro que aparece mesmo. O primeiro ou o segundo namorado, eu dou meu jeito e saio e constituo uma família. Amém, Senhor. Teve filhos, amém, Senhor. Não deu certo? Estou mais madura, mais segura, mais maduro, mais seguro. Agora eu posso escolher um homem, agora eu posso escolher uma companheira, um companheiro. Amém, Senhor, tudo bem. Mas e as consequências das minhas escolhas, dos meus passos, né? É só ter responsabilidade, sabe? É só isso. A reflexão é essa. E quando a gente fala responsabilidade, deixa eu só te cortar um instantinho, tá? E quando a gente fala responsabilidade, é o cerne aqui da nossa questão, né? É que quando existem filhos, é você se preocupar com esse ser, né? Que você gerou, que faz parte da sua vida também, que completa um desses sistemas, muitos, da sua vida, não é? E a repercussão, que foi a pergunta que eu fiz, né? Quais são as consequências? As consequências são muitas. A gente já citou algumas aqui, mas a gente tem visto casos de ansiedade, casos de obesidade provocado pela ansiedade, porque aí o jovem ou adolescente descarrega na comida, ou muitas vezes, né, na compulsão sexual, ou em autoflagelo, né, arrancar os cílios, comer as unhas, arrancar o cabelo, comer, roer unha. Então, assim, não ficar sozinho, já tem idade, mas não consegue ficar sozinho, não dorme sozinho, só dorme de luz acesa. São coisas assim que é banalizada, mas que é traumática, né? Sim, tem seu fundo justificativo emocional, né? Muito bem. Então, tem uma coisa muito séria, que são também crianças que caem muito e se machucam muito. Quebra braço, perna, cabeça. São crianças que podem investigar que têm uma questão de alienação, que é uma pergunta para as advogadas, né? Que tem várias formas de alienar, mesmo estando dentro de casa. Sim. Né? O pai não intervir na forma abusiva, um dos cônjuges, né? Que está acontecendo com a criança e não protege a criança. Isso é uma alienação?
A gente fala que, na verdade, o exercício do poder familiar, ele tem que e deve ser exercido por ambos os genitores, né? Então, tem que haver um equilíbrio, né, nessa criação, na escolha, né, das palavras, na escolha dos métodos que você vai usar. Então, quando realmente você vê um dos genitores agindo de uma maneira contrária àquela que você convencionou com seu cônjuge, né, que é adequada, isso é sim alienação parental ocorrendo dentro de um mesmo lar. Às vezes, sim, uma simples reclamação que a gente faz do nosso cônjuge, né, dentro de casa, reflete para a criança, ela ouve aquilo ali de uma forma diferente. Nós estamos fazendo uma reclamação, mas para ela aquilo soa como, né, como você estar denegrindo, como você estar sujando aquela imagem, porque para ela, né, o que as pessoas se esquecem é que a relação entre marido e mulher é uma. Eu vejo o meu cônjuge me vê de uma maneira diferente de como os filhos veem a gente. Então, sim, isso é muito importante respeitar, né, essa visão que nós temos da criança, que a criança tem dos pais, né, e que nós temos do outro. Aproveitando a oportunidade, Carla e Aparecida, fazendo um link do que a doutora Carla falou da criança, da pessoa, do indivíduo como um sistema, né? E do que a Maitê falou, né, dessa questão de como os companheiros ou cônjuges se veem, se enxergam, e como a criança os vê, né? A gente nota que essa coisa da alienação parental, esses estudos começaram a ser elaborados, né? Já tem algum tempo, eles estão se aprofundando cada vez mais, e a gente vê cada vez mais isso resvalando, isso respingando, isso vindo à tona nas questões judiciais, do seguinte sentido: coisas que a gente via lá no passado, que a gente escutava pai, mãe, tio falando, olha, não me desautoriza, eu falei uma coisa, não fala que não na frente, né? Essa construção, dependendo da quantidade de vezes que ela ocorra e como ela ocorra e como ela seja feita, ela pode sim provocar uma extensa, uma profunda alienação parental dentro do próprio âmbito familiar, dentro de casa, com pais casados, com companheiros, né, unidos, enfim, porque é exatamente o que a Maitê falou, a visão da criança, a visão do menor, ela é muito diferente da visão né, dos companheiros entre si, e quando um marido ou a esposa, um companheiro ou companheira, enfim, desautoriza sem uma conversa prévia, longe daquele menor, você está tirando os tijolinhos que o outro está colocando, e a criança ainda não tem a maturidade biopsicossocial para saber qual é o tijolinho que tem que ficar e qual é o tijolinho que tem que sair, né? E a construção vai ficando mole, vai ficando sem estrutura, né? Sim. Eu gosto dessa analogia da construção, porque o que a doutora Carla chama de matriz, eu chamo de alicerce, né? Essa base. E é uma construção mesmo. E a gente precisa ter essa consciência de que aquele ser, aquela criança, ela é um ser em construção. E essa construção, os responsáveis são os genitores, né? Estando perto ou longe. Eu vou fechar esse primeiro bloco, vamos dizer assim, né? Lendo aqui para todos uma afirmação que a doutora Carla Guedes fez, a gente trocando aqui sobre como nós desenrolaríamos, né, aqui, qual seria o roteiro da nossa live. O efeito prejudicial na vida das crianças é ainda mais intenso quando se guarda segredos e negações através do silêncio sobre os motivos das divergências entre os cônjuges. Eu vou repetir, porque isso aqui é muito forte e muito importante. O efeito prejudicial na vida das crianças é ainda mais intenso quando se guarda segredos e negações através do silêncio sobre os motivos das divergências entre os cônjuges. O que isso aqui quer dizer, né? Cada um de nós, eu brinco, e ela já me ouviu dizendo isso várias vezes, né? A gente tem caixinhas pretas dentro de nós. E todos temos o direito de ter as nossas caixinhas pretas. Mas quando se trata de dois adultos serem os responsáveis pela criação, né, pelo desenvolvimento, pela formação, seja de quantas forem as crianças, é preciso a gente ter clareza do quão prejudicial pode ser velar, pode ser ter esses segredos, pode ser ter essas negações, ou mesmo esses conflitos. E aí, é importante a gente ressaltar aqui que essa relação ela não é fácil, até porque o principal motivo dela não se tornar fácil é aquilo que ela relatou no início.
nós temos as nossas crianças que também sofreram traumas, que também têm suas cicatrizes, que também têm suas marcas. Então, como dar conta? Fica essa pergunta, essa reflexão, né? O que fazer para que eu dê conta da minha criança, dos meus traumas, dos meus sofrimentos, de forma saudável, para que eu me reconheça e possa dar conta de, minimamente, poder contribuir para o alicerce do meu filho, da minha filha e de todos aqueles que eu tenho sobre a minha responsabilidade. É uma reflexão muito importante que nós devemos deixar aqui, né? Acredito que todas concordem. Vamos lá. Vamos aproveitar um pouquinho mais a presença aqui de doutora Maitê e doutora Cati. Eu quero fazer uma pergunta. O quanto, pela experiência, né, de vocês, assim, quanto que a justiça brasileira tem lidado com o caso de alienação parental? E que fatores, por essa prática, por essas experiências, as senhoras percebem que contribuem para a alienação parental de acordo com esse seu dia a dia? E aí a gente pode ressaltar aqui, chamar, né, destacar, fazer um sublinhado sobre os casos onde a desigualdade social fica mais marcada e onde a violência doméstica também existe. São casos mais frequentes, são casos mais marcantes, são números mais recorrentes? O que vocês teriam a dizer nessa experiência prática para nós? Vamos lá. Só para a gente fazer um adendo. Existe uma lei, tá, que fala da alienação parental. É uma lei recente, de 2010. Para quem tiver curiosidade, é uma lei bem pequenininha, mas é uma lei muito clara, muito explícita com relação às condutas que configuram a alienação parental. Claro que é meramente exemplificativo. No caso concreto, você pode verificar, né, outras condutas que se enquadrem também, mas é uma lei pequenininha chamada de lei... Eles chamam comumente de lei de síndrome de alienação parental. É como se essa síndrome fosse tratada ali, apesar de clinicamente ela não existia. Né? A lei 12.318 de 2010. Quem tiver curiosidade é muito importante. Então, no Brasil, se a gente parar para falar em termos jurídicos, né, a alienação parental ela veio a ser abraçada, a ser cuidada por uma lei só a partir de 2010. Quando, na verdade, o conceito de alienação parental no mundo, ele já existe há muito tempo. Só para a gente ter uma ideia, em 85, um psiquiatra norte-americano diagnosticou a primeira ideia de síndrome de alienação parental dentro do consultório dele, quando ele analisava filhos de casais que estavam passando por processos de separação e de guarda. E ali ele identificava que existia uma necessidade do outro, né, em denegrir aquela imagem, desconstruir aquela imagem daquele genitor, afastando ou pelo menos dificultando, né, o desenvolvimento ou o estabelecimento daqueles vínculos afetivos. Então, era usar a criança como um instrumento para atingir o outro. Então, há muitos anos a gente lida com a alienação parental. A gente atua, antes de 2010, a gente já atuava como advogada em direito de família, né, e a gente já via, dentro de ações de separação, de divórcio, né, de alimentos, a gente vislumbrava com muita clareza a alienação parental. Mas ela ainda não era cuidada de maneira específica, especial pela legislação, né? Então, como o direito de família, ele trata de questões sociais, ele é muito dinâmico. Então, a sociedade fez necessário que o legislativo olhasse e falasse, não, a gente tem que abraçar essa questão de uma maneira mais concreta. E aí foi criada essa lei. E o que a gente verifica é que, a partir da criação da lei, as pessoas passaram a ter mais conhecimento, né, e mais ideia do que é a alienação parental e do que você pode fazer quando você se vê inserido, né, numa situação como essa. E aí a gente pode perceber, né, Cate, que a questão da desigualdade social, eu acho que ela vem como um fator negativo para qualquer outra área, não só na alienação. Essa questão da violência doméstica que, né, que a Aparecida questionou, citou, a gente vê sempre como um pano de fundo, porque a gente, quando fala da violência doméstica, está muito acostumado a pensar, a primeira coisa que vem à nossa mente é a violência em termos reais, né? A violência o vias de fato, o espancamento, né? O confronto físico. Quando, na verdade, violência é um conceito bem, né? Ele começa bem abaixo desse patamar, né? A violência pode se dar de forma velada, de forma, né? Inclusive, com relação à questão dos segredos, que a doutora Carla citou anteriormente, o segredo, a manutenção de assuntos não falados, os tabus, o não se toca nessa temática, isso pode ser uma forma de violência
dependendo de como seja feita essa construção na cabeça da criança, né? Esse assunto não se fala, isso não se toca, disso não podemos abordar. Não fala isso. Não fala isso, não diga isso, não fala isso para fulano, não fala. Isso é uma violência contra o próprio desenvolvimento da criança, né? Em termos jurídicos, o que a gente vê cada dia mais as pessoas estão tomando um pouco mais de consciência que aquele feeling, aquele sentimento que elas tinham, né, antigamente de que o outro, né, o parceiro, o ex-parceiro estava fazendo algo errado, agora tem um nome, agora tem um revestimento jurídico que a gente pode usar, que a gente pode chegar para um juiz, para uma juíza e falar, olha, essa pessoa X, o pai ou a mãe, ou seja lá quem for, né, está se utilizando dessa criança como, está se instrumentalizando dessa criança para uma vendetta, né, familiar e causando um descolamento dessa criança do pai ou da mãe, da figura paterna ou materna, ou às vezes até dos irmãos, enfim, né? E aí isso pode se estender a qualquer membro e quando a gente familiar. Fala da violência doméstica, é inevitável a gente reconhecer que quando há violência doméstica, quando você está inserido num ambiente onde a violência doméstica existe, o seu filho, ele está sendo alienado, porque existe ali uma violência contra o outro, né? E quando esse outro está sendo violentado, não importa se essa criança está no quarto, se ela está no banheiro, ela está vivenciando aquele ambiente de violência, de agressão. Aquela imagem do genitor ou da genitora está sendo desconstruída naquele momento. Então, não há como você desvencilhar a violência doméstica da alienação parental, né? Você, ao praticar a violência doméstica, você está alienando, sim, aquele menor. E a desigualdade social, eu acho, ela contribui muito, porque na medida em que a gente tem pessoas que, né, que não gozam de um favorecimento com relação ao acesso à informação, muitas vezes a gente vê dentro de lares menos favorecidos comportamentos que aquelas pessoas acham que são normais, que são corriqueiros, né, que não apresentam qualquer prejudicialidade, né, porque eles vivem aquilo, eles vivenciam aquilo como sendo normal, como sendo cotidiano. Inclusive, a gente já testemunhou inúmeras vezes, assim, o pai e a mãe estão num processo, numa contenda judicial, numa separação ou numa briga pela guarda dos filhos, né, ou enfim, seja lá o que for, e aí o modo de se comunicar com a criança é exatamente igual ao modo como aquela pessoa, aquela mãe ou aquele pai se comunica com esse parceiro, como se a criança tivesse o aparato biológico já, né, o desenvolvimento, a maturação mental para compreender aquilo ali, quando a criança fica absolutamente perdida, né? E nós vemos isso muitas vezes. Infelizmente. Mas, assim, só para responder e finalizar, o que a gente acha, né, pela nossa experiência, é que hoje, atualmente, a gente já consegue vislumbrar uma criação, uma construção de consciência maior nas pessoas, tanto no que diz respeito a conhecer os seus direitos e deveres, né, como no que diz respeito ao acesso a essas informações, né, também. Porque eu acredito que o acesso à informação tem a ver também com, né, com aquilo que é colocado à sua disposição, mas com a busca dessas informações, que normalmente a gente só vai buscar quando a gente está inserido naquele contexto. Mas por ser uma questão que eu acho que envolve a sociedade de uma maneira geral, a escola, os médicos, os profissionais de saúde, né, isso é uma coisa que está mais difundida e as pessoas estão criando não é que elas estejam fazendo certo, mas elas já têm conhecimento do que é o certo e do que é o errado, exatamente. A criação dos conselhos tutelares e o próprio código, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, também acho que isso foram duas instituições, né, dois órgãos que acabaram trazendo para a sociedade como um todo uma referência de dizer assim, olha, agora aqui existem regras que estão mais visíveis. Se você não seguir, vai ter alguém para dizer para você que você tem que seguir. Inclusive, essa lei de alienação parental, ela veio e modificou até um artigo do ECA. Né? Ela fez uma alteração para incluir a alienação parental como um dos direitos fundamentais dessa criança, que já é garantido pela Constituição. Né? Então, quando você pratica alienação parental, você fere um direito fundamental dessa criança. E as consequências podem ser também compatíveis com essa violação. Muito bom. O que dizer, doutoras, para, por exemplo, uma mãe ou um pai que sente medo de agir judicialmente para evitar o confronto com o outro, com seu cônjuge? Assim, o que vocês na prática?
Fazem. A gente tem muito essa experiência da pessoa, né, chegar até nós, perguntar, você acha que vale a pena? Sempre a expressão é essa, né? Você acha que vale a pena? Você acha que não vai ter mais briga e tal? E aí, o que a gente diz? Olha, tudo na legislação reforça a ideia de que esse ser, esse menor, ele é protegido, ele é o mais importante. Por que ele é o mais importante? Porque ele é hipossuficiente naquelas relações, ele é o vulnerável, né? Então, toda a legislação trabalha no sentido de proteger esse ser, né? Se você é o pai ou você é a mãe, está se sentindo inserido nesse contexto, está visualizando que seu ex-companheiro ou ex-companheira está praticando atos de alienação parental e está descolando, separando você de uma convivência com seu filho ou filha, né? E até os seus pais, porque ocorre muito, não deixa a mãe ver e os avós maternos ou vice-versa, os paternos, né? Se você percebe isso, note que essa pessoa que está vulnerável, que está em desvantagem, que não tem a autorregulação ainda completa, né, de um indivíduo absolutamente capaz e adulto, é o seu filho ou a sua filha. E que é necessária essa ingerência, essa intromissão, vamos dizer assim, do Poder Judiciário para equilibrar, exatamente, para trazer uma equalização para o que está fora, está soando estranho. Por quê? A gente vê depois de alguns anos, às vezes a gente está falando anos, mas às vezes a gente vê depois de alguns meses, algumas semanas, dependendo da idade da criança, a ausência daquela figura, ou materna ou paterna, de um impacto profundo. Então, assim, não tenha medo, o judiciário não está ali para promover, se você está indo, né, com a ideia de promover o melhor para o seu filho, não tenha medo de procurar essa ajuda, porque a alienação parental ela já é um instituto, né, vislumbrado pelo direito, já tem um arcabouço jurídico ali, todo mundo está preocupado que essas crianças, todas elas estejam protegidas. Então, você não está fazendo nada desenquadrado daquilo que é o mais moderno e o mais, né, aquilo que é mais procurado hoje em termos de... Exatamente. Então, procure ajuda. Se você está verificando que você está inserido nesse contexto de alienação parental, seu ex-cônjuge, ex-companheiro ou companheira está impedindo o seu acesso ao seu filho, está falando coisas de você para o seu filho que estão denegrindo, desconstruindo a imagem que ele tem de você, talvez isso, com o passar do tempo, né, e nada sendo feito, isso vai ter um impacto muito negativo na vida dessa criança. O que é importante a gente falar, tá, Aparecida? Depois do advento da lei, né, a alienação parental ela só é reconhecida judicialmente. Você tem os outros profissionais envolvidos nessa relação, então psicólogos, assistentes sociais, fonoaudiólogos, eles atestam a ocorrência daquelas condutas. Mas só um juiz pode dizer, né, através de todo um processo em que esses profissionais são ouvidos, que a alienação parental está ocorrendo e pode aplicar todas aquelas sanções que a lei prevê. Então, é necessário um processo judicial, né? Seja ele um processo único, então eu quero entrar com um processo para que ele se reconheça que meu marido, ou meu ex-companheiro, ou minha mulher, ou minha ex-companheira está praticando alienação parental. Ou ele pode ser um processo incidental, por exemplo, dentro de uma ação de divórcio, dentro de uma ação de alimentos. Então, isso é uma coisa, é necessário que para ter a proteção do judiciário se ingresse com esse pedido em juízo. O que muitos pais e muitas mães têm medo, né? Mas se eu ingressar em juízo vai piorar a situação, porque ele vai querer, né? Ele vai querer se vingar, ele vai ficar com raiva que eu entrei com o processo. Mas sabe o que acontece? A própria lei, ela tem medidas provisórias cautelares para que se evite que aquelas condutas se perdurem, se protraiam no tempo. Então, a partir do momento que você busca ajuda, você está tentando minimizar e pôr um fim àquele comportamento, que se você continuar com medo, ele não vai acabar, né, Carla? Então, o medo, ele é o grande inimigo dessas pessoas ao buscarem a ajuda do judiciário. A gente sabe que existe uma questão prática de enfrentamento, de um pouco de demora, de um pouco de resultado prático desses processos. Mas se você não vencer o seu medo e não tomar essa atitude, isso não vai mudar. Né? E isso eu acho que tem que ser levado em consideração, porque os efeitos disso, né, Carla, eles são para sempre, né? Eles são, né? De difícil, né? Complementando, para mim fica
quando uma mãe ou um pai, né, tem essa coragem, né, de ter essa atitude, toma essa atitude, esse enfrentamento, essa pessoa recuperou a autoestima, o poder pessoal, sabe? É para além das questões judiciais, né, prática, é uma coisa que começa a recuperar internamente o seu equilíbrio mental, está indo para um lugar, um eixo, e que vai contribuir para enxergar a criança mais ainda, né? Então, esse adulto espelhando vida, saúde, equilíbrio mental, o filho só tem a se sentir o mais importante, reconhecido. Essa então, criança... sair do medo é fundamental. Exato. E essa criança tem que ser o centro das atenções, porque é assim que o juiz vai ver. O juiz não está preocupado com qualquer problema que você tenha com o seu ex-cônjuge, ele está preocupado com o melhor interesse daquele menor, né? É ele que tem... Quando você faz o movimento, não é só por você, mas é principalmente por essa criança, né? Por esse menor. Sim. Eu acho que vocês acabaram respondendo as duas próximas perguntas que eu iria fazer, que seria o que impede um pai ou uma mãe de agir corretamente quando se leva em consideração que o mundo daquela criança está limitado às ações desse adulto, que é o seu nutriz, né? Que é o seu responsável. É o espelho, né? É o reflexo dele. Mas ficou respondido que o que limita, na maioria das vezes, é o medo. Não só a insegurança, mas... E eu acho até que é uma insegurança, ou Aparecida, só complementando, gerada pelo nosso próprio sistema judiciário, muitas vezes, né? A gente falou de violência doméstica e a gente pode citar como exemplo a Lei Maria da Penha. Antes da existência da Lei Maria da Penha, que foi uma necessidade social, né? Você só tinha uma previsão de violência no Código Penal, que não abraçava essa vulnerabilidade das mulheres em relação aos homens dentro, né, de uma relação doméstica. Então, eu acho que o maior medo é a chamada impunidade ou o resultado prático desses processos, que realmente enfrentam, sim, né, essas questões práticas, mas que isso não deve ser um impeditivo para que você tome a atitude certa, né, para que você haja corretamente. Não, e eu já tive a oportunidade de presenciar, de ver bem de perto, inclusive, assim, o quanto vocês até usaram esse termo, né? A doutora Kátia usou o termo calibrar, mas aí a doutora Maitê usou, não, equilibrar, né? Equilibrar. Como funciona mesmo como essa questão de equilíbrio, né? Eu conheço, por exemplo, um pai que dava praticamente todo o seu dinheiro, preocupado com os filhos, né? E aí, quando houve um processo, o processo, ele limita, ele falou, peraí, tantos % do seu salário, é isso aqui também, peraí, você saiu de casa, você também precisa dar a sua vida, porque são seus filhos que estão lá. Né? Então, assim, eu pude ver de perto casos assim que há essa regulação, há esse equilíbrio, há essa regulagem. Se a gente parar para pensar, só para fazer um adendo rápido, né? O Instituto da Guarda Compartilhada, que ele é mais novo do que a lei, né, da alienação parental, é uma lei de 2014, né? Ele veio na tentativa justamente de equilibrar o exercício desse poder familiar, na tentativa de equilibrar e evitar que a alienação parental ocorresse em virtude do fato de você ter uma guarda unilateral em que um dos genitores convive muito mais tempo com aquela criança do que o outro, né? Então, a própria modificação dessa nomenclatura guarda unilateral, ela veio, eu acho que, desconstruir esse sentimento de posse que dos pais tinha em relação a uma criança, né? Quando, na verdade, o Instituto da Guarda Compartilhada agora, ele diz o seguinte, olha só, o exercício desse poder, né, desses deveres, dessas obrigações para com esse menor, ele tem que ser equilibrado, ele tem que... bilateral e conjunto. É bilateral e conjunto, exatamente a palavra que a gente usa no direito. Então, é um instituto também que veio com um intuito, né, de tentar diminuir essa desigualdade, de proteger esse equilíbrio, né, que a gente vê realmente nem sempre acontecendo nas relações. Muito bem lembrado, a gente até falou, né, sobre... a gente falou desse instituto, exatamente. Muito bem lembrado. Eu queria fazer duas ponderações em relação ao nosso lugar como terapeutas, né, e o que o nosso Código de Ética diz sobre a elaboração de relatórios, documentos. É nosso dever, né, ceder ao cliente os relatórios, os laudos que forem necessários, mas o quanto é importante também o nosso papel, né, a nossa responsabilidade em atestar, em declarar, em não colocar
sobre aquele papel, sobre aquele documento, as nossas impressões pessoais embutidas dos nossos julgamentos. Essa imparcialidade enquanto profissional, o Código de Ética ressalta que é muito necessário, até para que eu, enquanto profissional, seja resguardado numa situação futura, né? Então, fonoaudiólogos aí que depois vão nos assistir, os que estão nos assistindo, a gente ressalta aqui essa importância também do nosso papel, essa relação em fazer parte de um desses sistemas, né? A gente pode considerar, doutoras, um caso de alienação parental, o pai que se recusa a pagar a pensão dos filhos e que, assim, ainda de propósito fica, ou pelo menos fica muito aparente, assim, que é de propósito que fica sem trabalhar para não comprovar renda. É um caso de alienação, a gente pode citar... Vemos muito assim, o pai arruma, o pai ou a mãe, tá, né? A gente fala o pai genericamente, um dos pais, né? Arruma mil artifícios, ardis, né? Para não transparecer a visão social de que ele tem um vínculo empregatício com a única e exclusiva finalidade de, em juízo, poder dizer eu sou desempregado, não tenho como, né, pagar a pensão. Então, deixa de ser. É um fragmento, a alienação vamos entender assim, um círculo maior, e isso estaria dentro, né, desse círculo maior, que é uma das facetas pelas quais se apresenta, que é quando o pai ou a mãe, né, se retira daquela relação até financeiramente, com a ideia de instrumentalizar a vingança contra o ex-companheiro, né? Não vou dar dinheiro. E, na verdade, quem quer o dinheiro é ela ou é ele. Né? Não é para criança. Criança não precisa disso tudo. A gente ouve muito, né? Mas a criança precisa disso tudo. Aqui tem natação, tem balé, tem não sei o quê, tem curso disso, curso daquilo, né? E a gente conversa muito com essas pessoas que buscam a gente, dizendo o seguinte, olha, em alguns casos... o balé, a natação e tal, quando tudo isso, todo esse arcabouço de atividades fizer parte, estiver dentro do contexto financeiro daquele que está, né, do pai ou da mãe que está pagando e respeita o binômio necessidade e possibilidade, isso é perfeitamente plausível. E, obviamente, isso não vai se reproduzir em todas as famílias, que nem todas as famílias têm o mesmo poder aquisitivo, né? O que acontece muito, assim, que a gente vê aqui, né? Na verdade, quando você entra com um pedido de pensão, é uma necessidade e é um direito, né? Então, essa ideia de que quem administra esse dinheiro não é o menor, obviamente, é a mãe ou é o pai, traz para o outro a ideia de que quem vai usar aquele dinheiro é aquela pessoa, o ex-companheiro, né? E não a criança. Então, o que a gente costuma dizer? Quando você nega esse direito, quando você dificulta esse direito, você está negando, dificultando o direito ao regular desenvolvimento do seu filho, que depende daquele valor, né, para que ele tenha uma vida mais confortável, uma vida digna, né? E o que é importante falar também, Aparecida, a ausência de vínculo empregatício não exclui o direito de pensão. O juiz ele vai sim fixar uma pensão, independente de você ter vínculo ou não. Já vimos pensões ser fixadas em patamares quase irrisórios, mas que o juiz falou, nem que você tenha que vender bala na esquina, você vai... a despeito de você me comprovar que você tem uma impossibilidade de trabalhar, que não tem renda, que vive de ajuda, que vive, né... Você vai, sim, efetuar o pagamento da pensão. Da vida, então, na medida que a gente fala da alienação parental como né, uma dificuldade que você impõe àquele menor, né, na figura do outro, porque para aquele menor, meu pai não está me dando. Aí a mãe fala, seu pai não quer te pagar pensão. Tá vendo? Seu pai pode e não quer pagar. Escutamos muito. Seu pai tá pagando pro seu irmão, que é o filho da nova relação. Mas não paga para você. Não paga para você. Que isso constitui uma alienação parental, porque está desconstruindo aquela imagem, né, parental do pai ou da mãe que a criança construiu, né? Muito bem respondido. E como isso é frequente, e como a gente percebe isso também na clínica terapêutica? Muito. E a gente quase que 100%. Né, dos casos de pensão alimentícia é quase que 100%. E como isso gera dor e sofrimento. Sofrimento, com certeza. Em adultos, Carla, a gente já viu adultos aqui no nosso escritório, a gente tem uma experiência de uma pessoa adulta, tá? Adulta já, que relata até hoje que quando ela se formou na faculdade de Direito, ela entrou com uma ação de pensão contra o pai, né? Porque nunca, por uma vida inteira, aquele pai nunca... Não esteve presente. E, assim, uma mágoa, né? Um reflexo muito negativo na vida adulta.
Nós também podemos considerar um caso de alienação parental quando a criança ou o jovem é impedido de conviver, de ter contato com um dos avós, avós paternos ou maternos? Inclusive, avós são partes legítimas para ingressarem com pedido de alienação parental, tá? Quando a gente fala da alienação parental, a gente foca muito na figura dos genitores, né? Então, da mãe e do pai. Não é verdade. Qualquer pessoa que esteja dentro daquele círculo familiar, principalmente avós, maternos ou paternos, tios, pessoas que, né, convivem com aquela criança, que ajudam na formação, na construção daquele ser humano de uma maneira geral, podem sim sofrer alienação parental. Então, você dificultar o acesso a uma avó, dificultar uma visita, uma mudança muito repentina para um lugar que você efetivamente sabe que aquelas pessoas vão ter dificuldade de acesso, sem conversar previamente. Sem que você justifique também, me mudei para lá que eu tô com dificuldade para pagar aqui, né? Então, todas essas pessoas que são envolvidas no círculo, né, de convivência daquele menor e que têm um papel relevante no desenvolvimento daquela criança podem sim sofrer alienação parental ou praticar alienação parental. Existe muita criança sendo alienada por avós, tá? Que fique muito claro, muitas crianças muito que bem pontuado. A alienação parental não é exclusiva de pais. A gente vê muito acontecer avós que passam grande parte do tempo com aqueles menores porque os pais estão trabalhando e que são fortemente alienados, né, na figura desses, né, do pai e da mãe, né? Do pai e da mãe dos pais, né, desses genitores. Super importante pontuar esse aspecto, porque isso é muito frequente. A gente vê muito isso na clínica. Uma coisa importante também, só para fazer um adendo, Aparecida, você falou da Maria da Penha, eu me lembrei agora. Muitas mulheres, né, de maneira equivocada e com o único objetivo de instrumentalizar uma vingança contra o seu cônjuge, fazem falsas denúncias de crime contra esses maridos, esses ex-companheiros. A gente sabe que na Lei Maria da Penha hoje tem aquela medida protetiva que impede a aproximação desse pai, desse homem, né, até essa mulher, essa pessoa que foi violentada. A gente já viu acontecer aqui no escritório falsas denúncias na Lei Maria da Penha que ficaram comprovadas depois que aquele crime não tinha ocorrido, com o único objetivo de que, ao afastar o acesso dessa mãe com esse pai, porque esse pai não podia chegar perto, esse pai não podia pegar a criança para visitar, porque ela não tinha nenhuma outra pessoa que pudesse fazer essa ponte, que pudesse levar essa criança até o portão de casa, por exemplo, para que esse pai pegasse. A gente já viu isso acontecer. A utilização da medida protetiva para inviabilizar o acesso à criança. O acesso à criança não era nenhuma questão especificamente da ocorrência de uma violência. Muito bem pontuado também. Tem um caso aqui, gente, a hora voou, nós já estamos a 57 voou, né? Eu quero dizer para quem está nos assistindo, que a gente tem aqui no chat os comentários, quem quiser aproveitar fazer alguma pergunta para a doutora Carla, para as doutoras Cátia e a doutora Maitê, estejam à vontade, a gente vai ter uns minutinhos, um pouquinho antes de nós terminarmos efetivamente, para responder essas perguntas. Fiquem à vontade, aproveitem esse momento. Eu vou fazer uma última pergunta. Um estudo de caso, vamos dizer assim. Como agir, né, nós, terapeutas, e mesmo quem percebe uma situação como essa, de uma queixa onde, por exemplo, uma mãe está amamentando no peito uma criança de 2 anos e meio, formando ali aquela relação simbiótica que a gente sabe que existe entre mãe e bebê, dificultando que a criança experimente a vida livremente, ocorrendo um atraso geral no seu desenvolvimento psicomotor, na fala e relacional. Aí aqui o problema é provocado pelo pai, tá? Nossa pergunta nós podemos considerar que este pai, né, esse marido, esse pai dessa criança, é responsável por não intervir nessa relação? Seria um caso de alienação parental? Caso sim, como a justiça vê isso? Assim, há a sugestão, inclusive, liminarmente, a solicitação de uma intervenção profissional, de, por exemplo, uma equipe multidisciplinar, assistente social. Como é que se lida num caso como esse? A Aparecida e Carla tem uma expertise aí da parte psicológica, né? Que a gente é ligada à amamentação. E a gente tem, na nossa experiência jurídica, a gente tem duas vertentes muito marcadas que passam pela questão da amamentação, tá? Que são bem controversas. Então, vamos colocar as duas.
não julgamento de valores, né, a respeito da amamentação, mas que são realidades que resvalam no judiciário, né? A primeira situação é quando a criança ainda mama no peito, e aí tem toda aquela situação do afastamento, porque a mãe não quer entregar sob a égide, sob a justificativa de que a criança mama, e a criança não pode pernoitar, e a criança mama de tantas e tantas horas e tal, né? E aí, o que a gente vislumbra nisso? Sempre quando acontece uma situação dessa, a gente fica bem atenta da questão jurídica, né? Que, claro, é um direito da criança, né? A amamentação, o direito da mãe também. No entanto, isso não deve, de modo geral, inviabilizar o acesso do pai àquela criança. Não é porque a criança está sendo amamentada que o pai não tem um momento de criar vínculo com essa criança da mesma maneira que a mãe está criando, né? Então, claro, o pai pode sim recorrer, e o juiz vai sopesar essa situação. Nenhum juiz que a gente conhece, pelo menos na nossa experiência, vai ignorar o fato da criança estar sendo amamentada, a não ser que ele esteja diante de uma mãe promovendo, né, violência contra a criança. A gente teve um caso, inclusive, muito parecido, em que o juiz autorizou o acesso à criança, os pais já estavam separados, essa bebê era pequenininha, ela dependia ainda, não era, porque uma criança de 2 anos e meio, se a gente parar para pensar no aspecto fisiológico, ela não depende daquela, né, da amamentação como única via alimentar. Mas nesse caso, o juiz autorizou uma visitação entre as mamadas, os períodos, isso foi autorizado, a gente vivenciou isso na prática, né? Por quê? Porque entendeu-se que o estabelecimento desse vínculo, ele deve ser igual para ambos os genitores. Não é porque a mãe, biologicamente, já tem, né, essa necessidade, esse vínculo, que o pai ia ser excluído disso. Então, é claro que o judiciário, ele vai sopesar essas questões, né? A questão da amamentação ser a única via alimentar, ela vai ser pesada também, e com certeza, o juiz não vai dar nenhuma decisão, ainda que liminar, sem ouvir vocês, profissionais, que possam dizer quais os impactos, né, dessa separação ou da rompimento desse vínculo, que impactos isso pode causar. Porque o juiz vai pesar o que é melhor, né? Romper esse vínculo ou dar o acesso a esse pai. Então, vocês, profissionais, são indispensáveis para que o juiz tome qualquer decisão. Agora, fazendo uma complementação, que são coisas interessantes que a gente vai visualizando na nossa experiência do dia a dia, né? A gente fala muito, todo mundo fala muito assim, o pai não pagou a pensão, o pai isso, o pai aquilo, mas a gente hoje em dia tem uma relação bastante equalizada, assim, de atos paternos e atos maternos, muitas vezes com esse mesmo objetivo, que é a alienação parental, né? Então, eu e a Maitê, a gente se preocupa muito com essa questão de pedir sempre o apoio dos profissionais do juízo, os psicólogos, né, os terapeutas, que podem olhar aquela criança, como a Carla muito bem falou, que é como a gente diz aqui também, como um sistema, como uma peça de encaixe numa coisa maior do que ela, que é a família, né? A gente vê muitas e muitas vezes, tá? Eu sei que é um tema muito complexo e muito polêmico, mas a gente vê muitas vezes uma mãe que se utiliza, e aí acho que eu posso dizer, né, infelizmente, se utiliza dessa questão que é benéfica para o desenvolvimento de um ser humano, que é o liame, né, o vínculo da amamentação, se utiliza disso, estendendo isso a limites imensos, com a única finalidade de promover a alienação parental, utilizando isso como justificativa para afastar a criança do pai e muitas vezes de outros membros da família. Querendo legitimar pela amamentação, né? Quer dizer, se utiliza de via transversa, não apenas a criança como instrumento, mas também o liame que uma mãe, né, tem com a criança, que é um liame positivo, que é um liame, né, que a justiça protege, para tentar promover um afastamento. Então, isso a gente sempre leva em consideração e sempre levanta essa questão com as mães. E, claro, isso não impõe nenhum limite de data de amamentação. Tem que parar no dia tal, não. Né? Cada mãe, cada família sabe de si, sabe. Mas isso tem que ser saudável com o menor no foco. Né? O menor tem que ser avaliado para que fique bem claro que aquilo é o melhor para ele, né? Não para o pai, não para a mãe. Que
que é a eterna discussão, né? Exatamente. A criança conseguir ser o foco, o objeto, né, da importância de se sentir protegido e amado. E aí vai precisar fazer avaliação psicológica da mãe, né, e os motivos que não justificam, né, como sempre, essa simbiose, né, os motivos legais, vamos dizer assim, justifica os motivos emocionais, porque o que essa relação causou a essa mulher, só quem viveu é que sabe, né? Com certeza. Então, o homem plantou, ele vai colher, né? A mulher plantou, ela vai colher. Então, e as crianças ficam nesse meio. Então, o objetivo é esse olhar de responsabilidade para que se descentralize do ego, do egoísmo, do seu umbigo, né, da sua dor, e atenda e cuide dessa criança. Né? Então, exatamente. Eu vou aproveitar aqui para complementar com o que a gente vê muito na prática clínica, né, no nosso dia a dia. Porque a gente está caracterizando aqui e falando muito da questão de divórcio, de cônjuges que já estão na justiça brigando, né, por pensões e por estruturação e por regulação, enfim. Mas o quanto que a gente vê ainda de casais que não definiram a sua situação, estão sob o mesmo teto, convivem, não há a abertura, né? Não houve ainda assim, a alegação aberta de que não somos mais casados, não temos mais desejo de estar um com o outro, e essa convivência começa a ficar bem baseada nos segredos velados, e o quanto que também, às vezes, acontecem essas simbioses, principalmente das mães, a gente vê muito, né? A criança que dorme na cama com o casal. Com certeza. A criança que ainda é privada de começar a frequentar a escola. A gente tem visto isso com muita frequência, né? Tem um chamamento, assim, de meus pintinhos venham cá, né? Que fiquem aqui comigo, que me protejam, que eu me sinta segura aqui nesse acervo, porque existe já uma relação que não está abertamente definida, no sentido de não permanecerem juntos, mas a criança acaba sendo o instrumento, a ferramenta e, inclusive, né, o depósito, a gente pode dizer assim, infelizmente, dessas emoções, desses segredos velados. A gente tem aqui 2 perguntas de 2 profissionais. Uma é a doutora Liliane, que é uma das fonoaudiólogas da clínica, da UF, ela perguntando como que nós, como terapeutas, podemos conversar com a criança, né, sobre o que está acontecendo. E aí ela até complementou aqui, nesse caso seria necessário suporte psicológico? Eu vou deixar para a doutora Carla responder isso, né? E a doutora Isabel, você por aqui, que bom te reencontrar. A doutora Isabel Manarino também é fonoaudióloga, e ela fez uma pergunta aqui super interessante sobre, na questão jurídica, crianças especiais, crianças com diagnóstico, né, de que são deficientes, de que são especiais, se existe algum tipo de privilégio que a lei assegura por essa caracterização da criança. Ela queria que vocês respondessem. Então, tem uma pergunta para a doutora Carla e uma pergunta para as doutoras Cátia e doutora Maitê. Quer começar, Carla? Carla vai primeiro. Vou primeiro. Como conversar com a criança, né? A criança traz o assunto, ouvir, né? É importante acolher, né? E orientar a mãe, o responsável, o pai, qual o adulto que leva a criança à terapia, né? Dependendo da idade, não é só orientação familiar, é encaminhado, sim, para a criança fazer uma psicoterapia, fundamental, principalmente a partir dos 6 anos, 5, 6 anos, que a criança se expressa muito bem verbalmente e por escrito, mas que ela seja atendida. Então, todos os profissionais, professores, todos os profissionais, pessoas, cuidadores, que lidam com criança, desde a creche, a criança sinaliza, ela fala, ela traz marcas, ela chora, ela traz no comportamento, né, o que está acontecendo lá na casa, com os pais, e o reflexo dela. Então, o profissional, não só o fonoaudiólogo, escutar, acolher, acreditar, não precisa aumentar absolutamente nada, escuta e vai checar com o adulto. Se esse adulto der abertura, tem a orientação, o encaminhamento para o psicólogo e para o advogado, que essa é a postura que eu tenho, né? Eu encaminho para os advogados, né?
Maitê, e estão orientando uma mãe, uma senhora que perdeu a irmã e estava amamentando a sobrinha, e a irmã morreu no parto, e houve um movimento e a criança foi retirada, mesmo amamentando, com pneumonia, não importa, né? A ação, o movimento aconteceu. Então, a gente encaminha para quem de direito pode dar suporte, e essa família vai se movimentar de acordo com o sofrimento, né? De acordo com o interesse. Mas os profissionais precisam saber disso, que é para encaminhar, sim, o mais precoce possível. Sim, com certeza. Doutoras. Vamos lá. Com relação a pergunta foi sobre crianças especiais, né? Tem algum privilégio no pedido de pensão? O que a gente visualiza muito com relação a crianças especiais os juízes, eles costumam olhar, primeiro assim, antes da questão especial, né? A criança já é aquele ser vulnerável que, exatamente pela sua vulnerabilidade, ele é olhado de forma, né, mais delicada, mais cuidadosa pela legislação. Aí temos aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente chama vulgarmente de ECA, né, e outros que vêm proteger, e agora a introdução da alienação parental, guarda compartilhada. Sempre tendo em vista o menor. Quando a gente trata de um menor especial, de uma criança especial, o que os juízes analisam? Além daquela questão de vulnerabilidade básica que a gente trata, né? Aquela que já é existente em função de ser uma criança. Que outros acréscimos essa condição especial desse menor traz? Então, a gente já viu, por exemplo, criança autista, né? A criança é autista, portadora de um determinado grau de não conseguir se comunicar, ou tem um autismo, ou enfim, né? E aí, o que o juiz analisa? Por exemplo, vamos dar um exemplo que a gente já até visualizou aqui no escritório algumas vezes, né? A criança convive com o pai e com a mãe, né? E aí, um belo dia, pai e mãe decidem se separar, a criança tem autismo e tal, e ela tem uma facilidade maior de comunicação com um dos pais, no caso, com a mãe, né? Porque era quem ficava o dia inteiro com a criança, enfim. E aí, claro, esse pai tem os mesmos direitos de outro pai, né? De qualquer outra criança, que é o direito de conviver com o filho, o direito de visitar e tudo mais. Mas claro que o juiz leva uma ponderação privilegiada dessa criança em que horários isso vai ocorrer para que essa criança não seja colocada numa situação de sofrimentos com a ausência da mãe, sem conseguir se comunicar, porque se de um lado, né, existe o direito do pai e também da criança de estar convivendo com o pai, do outro lado existe uma condição especial dessa criança, que é levada em consideração pelo juiz em função de toda uma análise feita pelos profissionais especializados do juízo, né, os psicoterapeutas, os terapeutas, fonoaudiólogos, enfim, todo o staff, né, de uma vara de família que vai analisar e falar, olha, excelência, essa criança não pode ficar exposta só a um ambiente social aberto, essa criança tem que estar minimamente perto da mãe ou do irmão mais velho, essa criança pode estar com o pai nas situações tais e tais, mas para se comunicar ela tem tais, né, deficiências, dificuldades ou limitações. O juiz vai levar as condições especiais da criança especial em consideração. Para quê? Para tornar equalizado, para tornar equilibrado, né, com o direito de qualquer outra criança, né, que é conviver com pai e mãe, sendo que adequado àquela situação. O que é importante, assim, infelizmente, em termos de legislação, a gente ainda engatinha no Brasil, eu acho, com relação aos portadores de necessidades especiais, inclusive as crianças. Então, não existe na lei uma previsão legal de privilégio, né? Então, por exemplo, vai ter uma tramitação prioritária. Não. O que existe é a gente conseguir comprovar num pedido de pensão, por exemplo, né, que a necessidade daquela criança é tão premente, é tão iminente, que se aquilo não se fizer concreto, vai perder o objeto. Na hora que o juiz der uma decisão, aquilo ali vai perder o objeto, que já vai ter perecido. Então, normalmente a gente demonstra essa super necessidade dentro do processo, e o juiz, como a doutora Cátia falou, olha de maneira diferenciada, sim, mas não existe legalmente um privilégio que assegure que isso vai ter uma tramitação diferente, falando de maneira processual, né? Infelizmente. Deu para entender. Muito bom. E isso
se esse pai, né, que historicamente são os primeiros a desaparecerem quando as crianças Exatamente, é são verdade. portadoras de necessidades especiais, sem nenhum julgamento, né, com a dor, Mas o é uma sofrimento. questão estatística. Prático, É estatisticamente comprovado na minha prática de muitas estradas, né, que as mães e os avós ficam, né, até os vizinhos, né, formam a grande família extensa, graças a Deus, das crianças que são amadas pelas instituições, pelos professores e profissionais, né? Como sistema, né? Que eu acolhe. espero que o nosso sistema judiciário tenha, né, possa acolher nossas crianças, adolescentes e adultos, né? Adultos, sem falar dos que querem viver a vida e aí são presos, aí acontece tanta coisa, eles não têm um suporte para viver a adolescência, serem acolhidos socialmente. Aí quem lida com isso no dia a dia tem muito a falar, né? Verdade. Ambas estão agradecendo aqui, doutora Isabel, doutora Liliane, agradecendo pelas respostas. E por falar em paz, né? Já estamos chegando ao fim, o assunto é rentável, né? Mas tenho certeza que todos que estão nos ouvindo estão se deliciando com os esclarecimentos, porque nada como falar com quem entende do assunto, né? E também com quem tem experiência. Então, tem sido muito esclarecedor, muito bom. Eu vou repetir aqui que eu me sinto honrada de fazer parte desse momento, assim, o quanto que eu estou aprendendo aqui também. Mas vejam que interessante, nós tivemos, né, a surpresa de receber a sugestão de alguém, né, que chegou até essa pessoa, o senhor Alex Palhares, a divulgação da nossa live, e ele se prontificou, até então nós não o conhecíamos, a dar o seu relato sobre... Nós falamos aqui tanto das crianças, né, e fizemos esse link com como vão se tornar esses adultos, que hoje são essas crianças que sofrem, e aí acabamos de falar aqui de uma estatística de pais, né, que acabam não fazendo parte do contexto, de abandonando o ninho, isso mesmo, bem colocado, doutora Carla, e nós temos aqui o relato de um pai, que há pelo menos 4 anos, já vamos completar, segundo o relato dele, ele sofre, né, de alienação parental em não poder conviver com sua filha. E aí a nossa pergunta para ele de forma muito sucinta, porque eu acredito que não hajam, né, palavras para conseguir descrever esse lapso, talvez essa lacuna, não sei, ele vai poder dizer para nós melhor, sobre esse sentimento de não poder conviver, de não poder participar da vida da sua filha. Seja bem-vindo aqui, senhor Alex Palhares. Boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde a todos que estavam nos assistindo também nessa live. É uma live tão especial. Agradeço a oportunidade de estar aqui participando e falar um pouco dessa minha experiência negativa, mas que é uma realidade que acontece no nosso mundo e que é pouco divulgada, né? Assim como acontece com racismo, homofobia, feminicídio. A alienação parental, ela deveria sim ser mais divulgada, que as pessoas tenham ciência de que afetar uma criança não é o caminho para resolver uma separação, resolver algum problema conjugal. A criança, ela é a única afetada diretamente. Claro que o pai sofre, a mãe sofre, a família em si sofre, mas que não deveria acontecer. Que esse projeto possa atingir muitas pessoas, que venha a ter uma atenção muito especial dentro de casa, principalmente com as crianças. Então, eu queria deixar aqui um ponto que deixe claro, na verdade, não há porquê a gente, numa briga, numa discussão, enfim, agredir verbalmente e fazer uso da criança para atingir a outra pessoa. Então, eu tenho uma experiência que eu posso falar com propriedade de quase 4 anos de afastamento da minha filha, uma situação que é muito dolorosa, essa ausência, principalmente quando se trata de
épocas comemorativas, como o Natal, o Ano Novo, o Dia dos Pais. Isso dói muito. Também existe uma preocupação muito grande com o futuro dessa criança. Não digo somente da minha filha, da minha situação, mas de todas as crianças que sofrem hoje essa ausência dos pais. O que pode passar pela cabeça dela hoje para que no futuro possa reconhecer que não houve, por parte do pai ou por parte da mãe, essa violência verbal. Então, é uma dificuldade muito grande que passa pela cabeça da criança também. Muito bem colocado, Sr. Alex. A gente só tem a agradecer a sua disposição. Eu até tive a oportunidade de falar antes, né? Agradecer a sua disposição e, na verdade, se expor, porque não é fácil, né? Se colocar publicamente numa situação como essa. Mas, como eu disse antes também, é muito difícil para quem está de fora conseguir mensurar, medir, não é? A gente fica num limite, é muito limítrofe, né? Até para nós não julgarmos, não deixarmos transparecer nenhum pensamento antecipado, principalmente pelo fato de nós não o conhecermos antecipadamente, nós não conhecermos o contexto, mas foi uma experiência muito rica poder ter a sua disposição em relatar, em se expor, em se usar como exemplo, né? Para que fique comprovado mesmo para quem está nos assistindo, para quem ainda vai assistir essa live, o quão recorrente e comum são os casos hoje de alienação parental no nosso país, nas casas, né? E haja vista que eu costumo dizer que a gente só lida com problemas, né? Eu tenho uma clínica que se propõe a ter terapeutas e a agir multidisciplinarmente, então não aparecem soluções. A gente tem sucessos, resultados, mas que são conseguidos a partir de um trabalho árduo em cima, normalmente, de uma queixa, de um problema. E foi daí onde nós começamos a perceber essa necessidade de vir a público e de falar, né, com um compromisso realmente social, de fazer refletir, né, de fazer os adultos que chegam até nós, trazendo as suas crianças, os seus jovens, os seus adolescentes, e mesmo os adultos que nós também recebemos, que a gente tem a oportunidade de tratar multidisciplinarmente, essa reflexão, né, de que marcas são essas, que traumas são esses, que fantasmas são esses que têm surgido para você e que têm, dentro da nossa expertise, aparecido, né, na sua forma de se comunicar, na sua forma de se expressar e que fatalmente tem feito de você um adulto funcionante da forma como você ou está. Então, que fique aqui realmente o nosso recado, que essa live possa chegar às autoridades, né, às pessoas que têm esse poder nas mãos de pleitear algo pelas crianças deficientes, pelos menores, pelos lactantes, pelas mães, pelos pais, e que fique aqui a nossa contribuição. Diga, doutora Carla. Quero perguntar se você, Alex, faz musculoterapia para você, e se a sua filha, né, também foi indicado fazer terapia, psicoterapia. Então, é um processo assim tão longo, tá? São vários detalhes dentro desse processo que não tivemos, tá, esses responsáveis profissionais para poder acompanhar. Então, o processo ele parou de uma forma como se não existisse. Eu nunca fui ouvido, eu só amargo essa distância, eu só amargo cada dia que passa essa ausência, essa preocupação, e aguardando da justiça um pronunciamento de que se possa ouvir os meus relatos, a história, o que aconteceu, para que se chegue no final. Porque esse tempo todo que está passando, quanto mais tempo se passe, eu não sei o que pode estar passando pela cabeça da minha filha, o quanto isso já está prejudicando ainda mais o crescimento dela. Eu, como adulto, eu consigo, de certa forma, seguir, caminhar no meu dia a dia, mas aguardando a justiça com os profissionais para que possam fazer a análise e concluir esse processo de afastamento. Eu tenho uma pergunta. Uma pergunta prática. O Alex, você está com esse processo há quanto tempo? O processo está caminhando para 4 anos.
E aí é muito curioso, porque a gente falou aqui, né, da existência da lei, dos profissionais, assim, eu não sei qual é o seu caso, né, a gente não sabe como está o seu processo, mas é até muito curioso que em 4 anos você não tenha recebido, né, nenhum profissional do juízo, né, um assistente social, que é o que comumente acontece, ou um terapeuta, um fonoaudiólogo. Mas ele buscou. Então, mas nesse processo, para tratar o meu caso, para tratar o meu caso como pessoa, a lidar com essa situação, com essa ausência, eu busquei um profissional para que me orientasse a lidar com o dia a dia. Agora, falando juridicamente, como profissional para entender e tentar finalizar, ainda mais por se tratar de uma criança, acho que teria que ser um pouco mais enérgico, um pouco mais rápido esse caso. E eu não tenho esse respaldo jurídico, do juiz, vou dizer assim, não sei se esse é o termo correto, que bata o martelo e defina, você tem tantos dias para ir na casa dele, na casa dela, para ouvir. Muito estranho. Chega a ser impressionante, né? Mas não aconteceu, de fato. É claro que houve a pandemia, chegou a pandemia para poder atrasar um pouco mais, mas isso já se passaram 2 anos. Muito tempo. 2 anos. Eu aprendi que nada acontece por acaso. Senhor Alex, não viu nossa live à toa. Depois o fantasma sabe para quem aparece, e todo esse tempo que você está levando, né? Tem aí as doutoras que você pode, né? São experientes que você foi apresentado ao vivo e a cores, maravilha, que você usufrua, e eu, como terapeuta de família, não necessariamente você teria que fazer comigo qualquer ação, pode ser qualquer profissional, psicólogo, que possa lidar com esse caso, mas sair desse lugar da queixa, né? E aí, aqui nós somos tudo papo reto, entendeu? Direto e reto. Você viu a resolutividade delas, né? Como profissionais, da fala delas, apresentando, para a gente perceber que nós somos da ação, somos dinâmicas. Essa é uma característica da URF, né? Da Unidade de Reabilitação Fonoaudiológica, com profissionais multidisciplinares, porque nós queremos resultado, sabe? Então, eu espero que você busque, beba dessa fonte, né? Você quis ser ouvido, você está sendo ouvido, e que você leve isso com você, né? Que tem algo a ser feito. Sim, perfeito. Muito bom. Aproveite essa oportunidade. Quer completar? Na verdade, queria dizer, Alex, que assim, como a gente falou, a gente não está dentro, a gente não conhece o seu processo para opinar, seria até leviano a gente falar alguma coisa. Mas a verdade é que não é comum que você está relatando para a gente, né? Eu acho que dentro de 4 anos, é quase que impossível que nenhum profissional do juízo tenha sido acionado para ouvir você, ou para ouvir a sua filha, ouvir a sua ex-companheira, sua ex-esposa, né? Para falar dessa dinâmica, é muito incomum o que você está me trazendo. Então, a gente, né, se coloca à disposição até para te esclarecer, te auxiliar, caso você não esteja tendo auxílio, não esteja, né, para que a gente até possa te ajudar a entender, porque realmente a gente falou aqui muito da legislação, do amparo, e aí ouvir de alguém que precisou da legislação do judiciário e não teve um resultado prático em 4 anos não é razoável, né? Verdade. Então, assim, né, se a gente puder ajudar, conte conosco. Muito bom, muito bom, muito bom. Senhora Alex, muito obrigada. Desculpa, Aparecida. Eu ia só fazer um comentário para o Alex, que ele falou, é uma coisa muito dura e muito sofrida, e a gente, como advogada que, né, trabalha com isso todo dia, a gente vê e sabe que é sofrido, porque apesar do distanciamento profissional, é sofrido até para a gente, porque a gente, né, tá no dia a dia acompanhando aquelas histórias de famílias, né? Então, a gente sabe que é duro mesmo, que é sofrido, independentemente, né, de como essa história se desenvolveu. Mas uma coisa a nossa experiência mostrou que vai além, e acredito que a Aparecida e a Carla devem concordar com a gente, essa coisa vai além do jurídico, vai além do psicológico, vai além do prático, né, da comunicação da criança.
que é uma coisa chamada amor. Quando a gente visualiza que mesmo erros que foram cometidos ali, né? Mas a criança, a gente não pode se iludir. Ela percebe, eu não sei se a Carla concorda comigo, ela percebe nitidamente, independentemente, né, da problemática exterior, né, com a roupagem que aquilo vem, quando existe e quando não existe amor. Então, fica tranquilo, se isso pode te ajudar em alguma coisa, né, que ainda não seja específico psicológico ou da área jurídica, mas fica tranquilo que, assim, a criança sabe, sente quando por trás daquela luta ali... Possibilitado ela ver isso. Exatamente. Né? Ela enxergar. Ela pode ter perdido 4 anos, muitas coisas você perdeu também, mas o amor faz a conexão. Isso a gente vê todos os dias. Por mais difícil que seja, mais afastamento, por maior que seja o afastamento, se perde aquele amor do pai ou da mãe, pelo menor... tem a conexão. A conexão, ela se reativa. Eu acredito. Um dia tudo isso vai acabar. Muito bom. Ai, sim. Muito bom. Se Deus quiser. Que o amor prevaleça acima de tudo, não é? Que foi uma palavra usada agora. E eu ia finalizar perguntando para a doutora Carla o que as crianças, né, esperam que nós façamos em relação à alienação parental. E aí a doutora Cátia já antecipou. Eu acredito que a resposta seja exatamente essa. Não, imagina. Isso é conexão. Estamos conectados. É isso que as crianças esperam dos adultos, dos que pais. Que nós amemos. É amor, cuidado, respeito. Que elas possam ser, que elas possam se mostrar, brilhar. É maravilhoso. Criança, adolescente, jovem adulto, eles querem viver o adulto, né? O Alex está aqui querendo ser olhado, visto, escutado. Isso é amor, está pedindo ser amado. Muito bom, muito bacana. E eu tenho certeza que todos nós concordamos que o amor vence qualquer dificuldade. Né? Qualquer dificuldade vence todas. Gente, nós chegamos ao fim dessa live maravilhosa, muito enriquecedora, muito esclarecedora. Olha, 1h30. É verdade, passou rapidinho. Eu tô isenta, que eu digo que eu tô na profissão certa, porque eu falo pelos cotovelos. Fonoaudiólogo é assim. Gente também. Eu não, eu falo pouco. Eu só tenho a agradecer, minha gratidão eterna por esse momento, por essa rica oportunidade. Eu tenho certeza que quem nos assistiu, quem nos ouviu aqui, e quem vai nos ouvir ainda e vai nos assistir também vai gostar muito. Sim. Então, aproveitem, compartilhem, divulguem. E muito obrigado, muito obrigado. Obrigada, muito obrigado, um beijo. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês. Obrigada, Carla. Né? Conhecer a doutora Cátia, conhecer o Alex. Muito obrigada. Bom fim de semana para vocês. Obrigada. Para vocês também, Alex. Prazer, Alex. Tchau. Fica com Deus.